A todos, a paz do Senhor, irmãos. Boa é a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para prestar culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Eu quero fazer uma leitura bíblica, convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 37. Creio e tenho por certo que Deus tem uma palavra para cada um de nós distintamente nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Perdão, nós vamos ler a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe as feridas. Pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, esta passagem bíblica, Jesus aplicou respondendo um intérprete da lei que quis justificar, perguntando quem era o seu próximo. E esse texto bíblico, ele tem lições preciosas para a nossa vida. Aqui a gente aprende lições do sacerdote que não socorreu aquele homem, do levita que não socorreu aquele homem. Mas eu quero hoje tirar uma lição e, junto com os irmãos, exercer o meu raciocínio sobre este certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Um certo homem, Jesus disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Entendendo um pouquinho, essa ida a Jericó era muito comum. As pessoas levantarem um capital, levantarem um dinheiro e ir a Jericó fazer compra e vender nas suas cidades e fazer comércio nas suas cidades. A gente vê isso hoje assim para a gente entender o que acontece com as pessoas que vão em São Paulo, no Brás, né? E traz as suas mercadorias para vender na sua cidade. Então, isso era uma coisa comum. Então, a gente entende que esse procedimento era um procedimento comum. Quando o pastor Geraldo me disse para me falar o tema da mensagem, eu disse para ele que
eu queria falar sobre o perigo na nossa caminhada, o perigo que nós corremos, que nós vivenciamos no nosso cotidiano. As ciladas do adversário no dia a dia, as artimanhas, a sutileza do adversário no dia a dia. Quando levantamos, saímos de casa para o trabalho, durante esse período durante esse horário que a gente fica batalhando pelo labor da vida, pelo sustento, muitos ataques acontecem. Então, esse certo homem aqui, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós podemos aqui, em vezes, trocar esse nome pelo meu nome, pelo seu nome, que também sai para fazer algo, sai para conquistas e ciladas acontecem. Então, nós precisamos de alguns cuidados. E quando Jesus disse que ele descia de Jerusalém para Jericó, e a gente vê aqui o verbo descer, a gente começa a pensar que Jonas, quando estava fugindo da sua responsabilidade, da sua missão, também ele desceu a Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para o fundo do mar e para o ventre do peixe. Essa descida aqui é uma descida significando um processo de declínio, um processo de derrota, um processo de afastamento, um processo de dificuldade, distanciamento. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, que nós não fomos chamados por Deus para descer. Nós somos chamados para subir, nós somos chamados para triunfar, nós somos chamados para estar subindo. Tem um alpinista que ele sempre, quando ia escalar as montanhas, ele deixava um escrito. Um dia ele desequilibrou, caiu e morreu. Aí quando abriu para ver, ele estava escrito o seguinte: quero que saiba que morreu subindo. Então, a nossa vida, Deus nos chamou para subir, Deus nos chamou para vitória. E esse processo de descida de Jerusalém para Jericó, se a gente olhar a Bíblia, Jerusalém é cidade da bênção. Jerusalém é a cidade do povo que Deus escolheu. Jerusalém é um lugar onde Deus tem um cuidado especial. Jericó, se olharmos na Bíblia também, Jericó era uma cidade onde a idolatria proliferava, onde o pecado proliferava. Então esse homem ele estava descendo, deixando a bênção e caminhando para um lugar perigoso, deixando seus princípios e caminhando para um lugar perigoso. Nós temos que ter esse cuidado no nosso dia a dia, que muitas das vezes com boa intenção, muitas das vezes com desejo de conquista, com desejo de fazer algo bom para a nossa família, para a nossa vida financeira, para a nossa vida material, nós, com boa fé, envolvemos em situações que não agradam a Deus. Buscamos refúgio em lugar que não agrada a Deus. Buscamos conquistas em lugar que nos afasta de Deus, que nos distancia da bênção. Então, esse cuidado precisa de estar evidente na nossa vida. Tudo que formos fazer vai nos distanciar de Deus. Tudo que formos, que queremos conquistar, vai ter nessa conquista um processo de descida. Para onde estamos indo? Para onde estamos buscando o nosso sustento? De onde estamos buscando o nosso sustento? Então, esse homem, ele pega os seus bens e caminha para Jericó. E acontece nessa trajetória que ele é surpreendido pelo salteador, que aqui nesse texto bíblico é a figura clássica
do adversário de nossas almas, que sempre está atento, hábil, ardiloso para aproveitar um momento de fragilidade, um momento de distanciamento, um momento de solidão, para nos prejudicar. E este homem, ele cai na mão dos salteadores. E neste momento, quando a Bíblia diz que ele está semi-morto, neste momento ele precisa de uma intervenção divina na sua vida. Eu já ouvi muitas pessoas pregando, e faz sentido, pregando que o sacerdote tinha que ter socorrido aquele homem, que o levita tinha que ter socorrido aquele homem. Mas há momento na sua e na minha vida que nós precisamos tão somente da mão de Deus. Há momento na nossa vida que nós precisamos de um encontro real com o Senhor. Nós precisamos de um contato íntimo com Deus. Não adianta procurar refúgio em pessoas, não adianta procurar refúgio em paliativos, em alternativos. Existem situações da nossa vida que o contato precisa ser direto com Deus. É muito perigoso quando as pessoas idolatram pessoas. Que eu vou ser abençoado, mas eu tenho que receber uma oração daquela pessoa, quando aquela pessoa orar por mim. E nós esquecemos que nós podemos e temos acesso ao trono da graça. Nós podemos nos encontrar com Deus e dizer: Senhor, a minha situação é essa, eu estou semi-morto espiritualmente. A minha situação é essa, eu estou frio. A minha situação é essa, a minha família. A minha situação é essa, é o meu trabalho, é meus negócios, é minha mente. Para este certo homem, neste momento, não adiantava levita, não adiantava sacerdote, ele precisava da mão de Deus. Essa pode ser a situação de algumas pessoas neste momento, nesse dia, nesta noite, que precisam da intervenção divina. E quando esse homem cai na mão dos salteadores, é interessante que nós não estamos vacinados contra problemas do cotidiano. Nós não estamos imunes, isentos, que adversidades aconteçam na trajetória, que problemas venham acontecer no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. É estar ligado com Deus o tempo todo. Porque o caipira tem um dito que diz assim: para encontrar com o problema, não precisa se madrugar. Talvez a gente comece o dia e o nosso objetivo é de um dia produtivo, é de um dia de bênção, mas as coisas sobrevêm, os problemas acontecem. Nós estamos inseridos em um contexto social que a adversidade é ferrenha. Essa corrida, esse mundo corrido, faz com que, muitas das vezes, nós atropelamos os degraus e passamos por momentos que as tempestades vêm. Tem um pastor que ele diz que os problemas, muitas das vezes, eles vêm na nossa vida como banana, eles vêm em penca. Vem muitos, e nós não estamos isentos disso. É bom que nós como cristãos, entendemos, quando uma pessoa vem para Cristo, que encontra com Jesus, é bom que nós os ensinamos que problemas surgirão, mas com Deus nós venceremos. É bom que nós ensinamos que você pode passar para as partes baixas da vida, mas Jesus passa de mãos dadas contigo.
Você pode passar pelos momentos de indecisões, mas o Senhor te orienta, o Espírito Santo te capacita. E neste momento, esse homem está como que perdido. Não há esperança. Distante de Jerusalém, aqui o apóstolo Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. Ou seja, distante da sua comunidade, distante da sua congregação, distante dos seus irmãos, distante da sua família, perdeu o seu dinheiro, perdeu a sua saúde naquele momento, que ele está com muitos ferimentos. Essas feridas podem ser trocadas neste momento para a vida de cada um que está passando por alguma dificuldade. A alma pode estar ferida, o relacionamento pode estar ferido, alguma coisa pode estar acontecendo. E vem esse certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu. É uma coisa que é fato, que nós precisamos entender. Às vezes a pessoa pensa assim, mas não é possível que Deus não está vendo o que eu estou passando. Não é possível que Deus não compadece. Deus compadece de nós. Deus sabe e conhece a sua estrutura. Jesus sabe e conhece o seu coração. Jesus sabe e conhece o seu lar. Jesus sabe e conhece o seu trabalho. E Ele compadece. E neste momento acontece uma restauração. Neste momento acontece uma intervenção divina. E esse samaritano, ele faz algumas coisas. Eu quero aqui, coloquei que esse certo homem pode ser você, pode ser eu. E esse samaritano é a figura de Cristo, que chega na nossa vida para resolver a causa, chega na nossa vida para ser suficiente, chega na nossa vida para nos tomar em suas mãos. Esse samaritano chega e aplica no ferimento daquele homem óleo. Toda vez que a Bíblia ela fala óleo, azeite, é símbolo do Espírito Santo. Esse homem, nesse momento, ele precisava do conforto do Espírito Santo. Esse homem precisava da paz que o Espírito Santo, da esperança que o Espírito Santo faz e causa na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Se você está em uma sessão de trabalho onde você é cristão, com você está o Espírito Santo de Deus. Se você está em um trânsito onde só você é cristão, com você está o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos e devemos fazer diferença onde estamos, que onde chegamos, chega a presença de Deus. Onde chegamos, chega o brilho do Espírito Santo. Espírito Santo que traz vida, que traz ânimo, que traz esperança em meio à adversidade. Qual esperança tinha um homem desse? Perdido, caído. Então, quando esse samaritano aplica óleo, muitas vezes na nossa vida está precisando do óleo, do bálsamo do amor de Deus. Está precisando da unção do Espírito Santo. Momentos de desânimo. Precisamos da ajuda, da intervenção divina, da intervenção do Espírito Santo. Continue caminhando. Eu estou contigo. Não desanime. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Aqui, a nossa morada não é aqui. Nós lutamos por coisas melhores. O que temos aqui nesse mundo é muito pequeno comparado à graça divina que nos espera, que está preparado para os santos. Esse homem, então, ele precisava dessa esperança que o Espírito Santo dá.
o que conduz a igreja em meio a esse mundo sombrio, em meio a densas trevas, é o Espírito Santo que habita em nós. É um distinto da Trindade. Deus está em seu trono. Jesus está à destra de Deus. Deus está em toda parte pela sua onisciência. Jesus está em toda parte pela sua onisciência. Mas e o Espírito Santo? Onde é a morada do Espírito Santo? Dentro de cada cristão, de cada pessoa que permite que o Espírito Santo faça esse trabalho na sua vida. Faça esse preparo na sua vida. Conduza-o, mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que os encontros durante o cotidiano seja difícil, mas o Espírito Santo nos orienta, nos capacita a vencer. Então, ele recebe o óleo, símbolo do Espírito Santo. Uma outra coisa que o samaritano coloca é vinho. Toda vez também que a gente vê na Bíblia falando de vinho, é falando de alegria. A vida cristã é uma vida alegre. Não há sentido viver um cristianismo triste. Não há sentido viver um cristianismo opaco, sem brilho, sem esperança, sem visão, sem certeza de salvação, sem certeza de dias melhores. O mundo está perdido. A gente ouve a pessoa falar, essas crianças que estão nascendo hoje, o que será deles daqui 15, daqui 20 anos? Nós temos esperança de dias melhores, porque cremos em um Deus que tudo pode. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele aplica o vinho, aquele homem volta a ter a esperança, volta a ter alegria. Volta a ter alegria de poder voltar a encontrar sua família, de poder voltar e viver uma vida normal, de viver dias de felicidade. Nossa vida é uma vida alegre, o povo de Deus é um povo alegre. Quando em Caná da Galileia, que Jesus transforma a água em vinho, é mesmo que dizer, Jesus transforma a tristeza em alegria. Não há sentido viver triste. Eu tenho uma proposta de Deus para a sua vida nessa noite, de viver cada dia mais feliz, de viver cada dia mais contente, agradecendo a Deus por tudo, louvando a Deus pelas vitórias, por tão grandes livramentos. Eu e minha esposa estávamos vindo agora, e um carro cortou o outro e me tirou para o acostamento. Só que no acostamento estava indo um homem a pé, de escuro, quase que eu não vejo o homem. Então, como nós agradecemos a Deus pelos livramentos. Esse homem estava também de terno com a Bíblia. Ele indo para a igreja, eu indo para a igreja, e prestes a acontecer uma tragédia. Então, nós louvamos a Deus pelos os livramentos. E nós não percebemos, irmãos, quantos livramentos acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. Quantos livramentos acontecem em um dia de trabalho. Quantos livramentos acontecem em um retorno para casa. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e o livra do mal. Porque o mal está a todo momento querendo solapar a nossa vida. O mal está a todo momento, a Bíblia diz, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos a cada dia estar mais protegidos pelo bálsamo do amor de Deus, envolvido no sangue de Cristo, para que nada venha solapar a nossa alegria, nada venha tirar o brilho do Espírito Santo que existe em nós. Esse homem estava sem alegria e recebe o vinho, que é símbolo da alegria na Bíblia. Então, irmãos, não há motivo de viver triste. Não há motivo para viver triste. Se alguém entrou aqui nessa noite com o coração abatido, com o coração triste, pastor, irmão, mas porque você não sabe o que eu estou passando?
Deus sabe, Jesus sabe, e é o maior interessado em te dar alegria. Alegria da salvação, alegria de morar no céu, alegria de ser o povo da promessa, alegria de ter um projeto do Calvário a seu favor, a meu favor. Louvado, enobrecido seja o nome do Senhor. Então, esse homem recebe o óleo, o azeite, símbolo do Espírito Santo. Não tem como viver sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos molda para orar, Ele nos ensina a pedir. E recebe o vinho, que é símbolo da alegria. E agora, uma coisa interessante nesse texto bíblico, que a Bíblia diz assim: e colocando-o sobre o seu próprio animal. O que isso quer dizer? Esse samaritano ficou a pé, desceu, para que esse homem montasse em seu animal. Houve ali um câmbio, houve ali uma troca de posição. Houve ali um benefício. Quando nós olhamos isso, nós voltamos para o Calvário, porque a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte que nós merecíamos por sermos pecadores, Jesus a morreu por nós. A vida eterna que Ele merece, que Ele tem, por não ter pecado, Ele a nos deu gratuitamente. Então, esse homem agora ele é colocado no próprio animal do samaritano. É o cuidado que Jesus tem com a sua vida e com a minha vida. Por vezes, nós somos carregados pela misericórdia divina. Em um dia, há momentos na nossa vida, quantos de nós não temos a experiência de chegar à noite e falar assim, esse dia é aquele dia que é uma terça-feira, chega a quarta, mas não cabe a terça. Aquele dia que é um dia árduo. E a gente tem a certeza que só vencemos porque o Senhor nos amparou com as suas mãos. Louvado seja Deus. E leva este homem com cuidado a uma hospedaria. E ali cuidou dele. Essa passagem bíblica, eu trago aqui para a nossa vida. Tem aqui a nossa trajetória cotidiana, tem aqui o cuidado do Espírito Santo nas nossas feridas, na nossa caminhada. E agora, a irmã disse aqui que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do povo de Deus, essa é a esperança de sermos restaurados. Aí ele diz assim, no dia seguinte, aquele homem ficou com ele aquele dia, passou com ele aquela noite cuidando dele, mas tinha que ir embora. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem. Quando Jesus disse aos discípulos, eu irei, mas enviarei o Consolador. Enviarei o Consolador, aquele que cuida, aquele que ornamenta, aquele que tem cuidado especial, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus. Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda do Cordeiro para resgatar a igreja,
para buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Para buscar um povo que vive em um mundo corrompido, mas vive uma vida diferente. Vive uma vida pia. Louvado seja Deus. Eu quero enfatizar com a igreja que nós, como servos de Deus, como cristãos, nós não podemos acomodar, acovardar com a situação da nação, com a situação do país, com a situação do mundo. Nós não podemos acomodar porque acontece nas famílias e vai continuar acontecendo. Em meio a tudo isso, existe um povo diferente, existe um povo que clama, existe um povo que ora, existe um povo que tem um cuidado especial de Deus. Então não há motivo para acovardar em meio às adversidades da vida. Em meio às densas trevas que assolam a humanidade, em meio a uma inversão de valores, existe um povo bem orientado, existe um povo esclarecido. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e exalamos o bom cheiro do seu conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos deixar um legado por onde passamos. Nós precisamos deixar um legado para nossos familiares. Nós precisamos deixar um legado no nosso bairro. Nós precisamos deixar um testemunho verdadeiro para os nossos vizinhos. As pessoas verdadeiramente precisam ver em nós que somos um povo vitorioso. Que não ficamos cabisbaixo diante das adversidades que sobrevêm. Nós temos aqui o bom samaritano que enviou o Espírito Santo para cuidar de nós, que tem a alegria da salvação. O salmista Davi, no Salmo 51, que é um momento de desespero na sua vida, é um momento de sofrimento, e o maior sofrimento de Davi é perder a alegria da salvação. A maior alegria do cristão não é ser bem-sucedido na vida. A maior alegria do cristão não é ter um bom emprego, não é ter uma boa esposa, um bom esposo. A maior alegria do cristão é ser salvo. E o salmista, em um momento de desespero, ele diz para Deus: Senhor, torna a dar, pela sua misericórdia, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Glória a Deus. Nunca perca isso na sua vida. Nunca perca isso no seu cotidiano. A adversidade não pode nos tirar a alegria de sermos salvos, a alegria de sermos diferentes, de sermos pessoas de bem. Este homem, então, ele recebe esses cuidados especiais. E nós também recebemos este cuidado especial. Este cuidado cotidiano. E aguardamos a vinda de Cristo. Enquanto isso, fazemos aquilo que devemos fazer. Fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. Vós, assim diz o apóstolo Pedro, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis a boa nova, coisas boas. As pessoas precisam ter prazer de conversar conosco. As pessoas, o mundo precisa ver em nós um sotaque diferente. Precisa ver em nós um linguajar diferente, um procedimento diferente. Porque nós temos as marcas de Cristo na nossa vida. Nós temos a bússola da palavra de Deus como guia, como sustento na nossa vida.
Que nós possamos, irmãos, tirar proveito nesta noite da trajetória desse homem, que saiu da sua cidade para fazer uma coisa do cotidiano. Eu aprendo que os maiores erros é os que nós cometemos pensando que está certo. Quantas coisas nós fazemos com bom pensamento, com boa fé, e depois vemos que está errado. E esse, quando viu que estava errado, já tinha perdido tudo. Quando viu que está errado, já estava ferido. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos ter esse cuidado. Se aquilo que estamos fazendo não está nos distanciando de Deus, se aquilo que estamos fazendo não está nos distanciando do culto, da congregação, de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, e essa coisa de corrida, o mundo é corrido, a vida é corrida, o perigo é acomodarmos e esquecer das coisas de Deus, não ter um apreço pelas coisas de Deus. A igreja em que eu dirigia, eu dizia, quem não lê a Bíblia todo dia está correndo sério risco. Quem não lê um texto bíblico todo dia, meditar num texto bíblico todo dia, está correndo um sério risco. Quem não levantar e não agradecer a Deus pela água que tem para lavar o rosto, é uma coisa que tão simples, né? Outro dia eu estava em uma palestra e a pessoa falando da escada. Uma escada hoje é tão simples para nós, uma escada, mas quem inventou a escada? Imagina quando não tinha escada. Inventou a escada. As coisas, quando elas são normais para a gente não dá valor. Pastor, mas a água para lavar o rosto de manhã, tem muita gente que não tem. A gente começa a valorizar mais a dádiva de Deus que nós temos. A gente começa a valorizar mais o ar que respiramos. A gente começa a valorizar mais a família que temos, o trabalho que temos. Porque muitos não têm. Muitos não têm. Então vamos ser gratos a Deus e cuidado com o processo de descida. Façamos uma análise introspectiva da nossa vida, da nossa trajetória. O que eu estou fazendo? Embora seja de boa fé, não é um processo de descida? É uma pessoa que sai para levar o outro no hospital e sai avançando o sinal, sai atropelando pessoas. Boa fé, mas fazendo coisa errada. Que nós possamos ser orientados por Deus. Como esse homem teve o cuidado, recebeu o Espírito Santo, recebeu a alegria. E estamos sendo cuidados pelo Espírito Santo, aguardando a volta de Jesus. Deus abençoe a igreja.